Buscando remédios para emagrecer, o Ozempic e o Mounjaro estão dentre os mais comentados nos últimos tempos. Mas você sabe como eles atuam no corpo? Eu sou a Maria Clara, estudante de medicina, e hoje vamos falar de forma clara e responsável sobre essas medicações. Para começar a explicação, é preciso saber que, na verdade, eles foram desenvolvidos para tratar a diabetes tipo 2. E só depois foi descoberto que eles também tinham um papel no emagrecimento. E para a gente entender essa ação direitinho, é preciso conhecermos dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, mais especificamente pelas células beta-pancreáticas, que ficam nas ilhotas de Langerhans, uma região ali do pâncreas mesmo. A sua função é fazer com que a glicose entre nas células e seja usada como fonte de energia. É, portanto, um hormônio hipoglicemiante, que significa que abaixa os níveis de glicose da corrente sanguínea. Quando comemos, principalmente carboidratos, os açúcares, como pães, arroz, doces, eles serão ingeridos e quebrados em moléculas menores, a glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea. É quando a insulina é liberada para captar essa glicose e fazer com que ela entre dentro das células. Se você acabou de comer e já tem energia suficiente, a glicose ela não vai ser toda utilizada. Ela vai ser armazenada. Ela é armazenada principalmente como glicogênio, que seria uma molécula grande de açúcar formada por várias moléculazinhas de glicose. Então seria glicose, glicose, glicose até formar o glicogênio. Esse glicogênio fica guardado no fígado e nos músculos. E é uma fonte de energia rápida. Ela fica ali estocada, mas quando o seu corpo precisa, ela já vai quebrar o glicogênio para liberar a energia para você. Mas quando esse estoque de glicogênio fica cheio e não cabe mais glicose ali para ser armazenada, a gente vai guardar esse excesso em outra forma, como gordura, e será armazenada no tecido adiposo, nas gordurinhas do corpo. Esse seria então um estoque a longo prazo de energia. O segundo hormônio é o glucagon. Ele é liberado quando estamos em jejum ou quando a glicose do sangue está muito baixa. Ele age principalmente no fígado, quebrando aquele glicogênio armazenado e transformando ele de volta em glicose para a gente ter energia entre as refeições. Esse é um hormônio hiperglicemiante, aumenta os níveis de glicose no sangue. Esses dois hormônios então trabalham como uma espécie de balança, equilibrando a glicose na corrente sanguínea. A insulina abaixa os níveis de glicose do sangue e o glucagon aumenta os níveis de glicose no sangue. Entendida essa parte, agora vamos entender de fato como funciona o Ozempic e o Mounjaro. O Ozempic é um análogo do GLP-1. Significa que ele imita um hormônio natural do corpo, o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. E qual seria a função do GLP-1 normalmente? Ele é produzido ali no intestino depois que a gente come. Ele estimula o pâncreas a liberar insulina quando a glicose no sangue está alta e diminui o glucagon, fazendo com que o fígado pare de jogar ainda mais glicose no sangue. Esse seria o efeito no tratamento do diabetes, pois essa é uma doença que a gente evita ao máximo ter glicose em excesso no sangue. Mas além disso, o GLP-1 também atua no cérebro, reduzindo o apetite e retardando o esvaziamento do estômago. Ao fazer isso, ele traz uma sensação de saciedade por mais tempo. Ele proporciona então aquela sensação de estômago cheio e a pessoa ela não vai sentir vontade de comer. Seria essa ação no emagrecimento. Mas atenção, o Ozempic não substitui esse hormônio natural. Ele atua como um potencializador, intensificando e prolongando a ação do GLP-1 no corpo. Agora, o Mounjaro funciona de forma parecida com o Ozempic, mas ele vai além. Ele é um análogo duplo, imita, portanto, dois hormônios. É um análogo do GLP-1, o mesmo que o Ozempic imita, e também do GIP, polipeptídeo inibitório gástrico. O GLP-1 a gente já discutiu aqui, mas resumindo, ele vai aumentar a insulina, diminuir o glucagon, reduzir o apetite e retardar o esvaziamento gástrico. Dessa forma, ele aumenta a saciedade e traz aquela sensação de um estômago cheio. O polipeptídeo inibitório gástrico, ele é produzido no intestino também após a refeição. E ele vai ser produzido principalmente quando ingerimos carboidratos e gorduras. Sua função é estimular o pâncreas a liberar insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, promove a sensação de saciedade e diminui o apetite, e ele inibe a secreção de ácido gástrico, por isso o nome, polipeptídeo inibitório gástrico. Isso faz com que a comida fique mais tempo no estômago. E junto com o GLP-1, eles fazem a pessoa sentir menos fome. Assim como no Ozempic, o Mounjaro não substitui os hormônios naturais.
ele vai atuar como um potencializador, prolongando a ação desses hormônios. Dessa forma, ele ajuda o corpo a responder melhor à glicose e ao apetite. Agora vamos falar brevemente sobre o uso, tempo de efeito e efeitos colaterais dessas medicações. Tanto o Ozempic quanto o Mounjaro eles são aplicados na forma de injeção subcutânea uma vez por semana. Já no início pode-se perceber uma melhora na saciedade, mas o efeito mesmo de emagrecimento e de controle da glicose ele vai acontecendo, com o passar do tempo. Como efeitos colaterais, os mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal. Vale lembrar que essas medicações em relação ao efeito no emagrecimento são consideradas novas no mercado. Por isso, ainda tem muitos estudos que avaliam a segurança delas a longo prazo. É muito importante lembrar que essas medicações não são milagrosas e jamais devem ser usadas sem uma orientação médica. A forma mais saudável e sustentável de emagrecer continua sendo a mesma: uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. Os remédios podem ajudar em casos específicos, mas um acompanhamento médico é essencial. E antes da gente finalizar de fato o vídeo, eu quero avisar que estou deixando aqui na descrição os materiais de referência que eu usei para essa aula e vocês podem acessar também. Se esse vídeo te ajudou, clique no gostei, compartilhe com quem também precisa dessas informações. Um beijo e se cuide!